vamos à mensagem dessa noite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vendo de volta o Fernando e Tininha, bom ver vocês aqui, sempre muito bom ver vocês aqui. Tem alguém visitando a gente hoje pela primeira vez? Segunda vez? Terceira vez? Segunda vez aqui nosso irmãozão. Levanta a sua mão só um pouquinho, querido. Quem é da família de fé, rapidão, levanta aí e cumprimenta o nosso irmão. Isso, faça que ele se sinta acolhido, bem-vindo, para que volte mais vezes. É a segunda vez dele aqui, não sei, você já veio mais vezes? É a segunda vez dele aqui, quando vem a terceira a gente joga a corda no pé e já fica com a gente de vez. Então, vai lá, cuidado, se vier de novo, é nosso. Amém, graças a Deus. Cássio, Catiane, que bom ver vocês aqui, que legal. Estamos aos pouquinhos retomando a nossa rotina e aos pouquinhos também os nossos irmãos vão voltando as nossas reuniões presenciais, isso é muito bom. Se você está nos visitando pela primeira ou segunda vez aí no nosso templo virtual, através dessa transmissão ao vivo, eu quero desejar a você as nossas boas-vindas, fique à vontade entre nós, é um prazer tê-lo aqui. Patrícia também, a família está aqui, que bom ver vocês, um montão de gente que a gente já não via há algum tempo, que legal. Muito bom, gente. Eu não sei exatamente quando foi que a gente tomou isso por um parâmetro ou começou a fazer menção disso como algo de Deus, mas já faz um tempo que a gente costuma, já faz um tempo que a gente tem o costume de associar uma coisa a outra. Sempre que durante a ministração do louvor algo é dito e esse algo que é dito está de acordo com a mensagem que será pregada, nós costumamos sentir paz de que aquela mensagem que seria pregada ou a mensagem que será pregada é a mesma mensagem que deveria ser pregada. E nos minutos finais da administração do Emerson, o Emerson tocou aqui em pontos que estão na mensagem de hoje e eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Por isso, porque nós tomamos isso por uma constatação, nós tomamos isso por uma testificação de que a mensagem preparada para ser pregada é mesmo a mensagem que deveria ser pregada. Eu estou muito confiante que essa mensagem que será pregada hoje vai tocar profundamente o seu coração e transformar a sua vida, porque no fim das contas é isso que nós desejamos, né, irmão? Sim ou não? É isso que nós desejamos. Nós não sentamos aqui aos domingos para ouvir uma boa preleção, para ouvir uma boa concatenação de ideias sobre um determinado tema. Nós não sentamos aqui para ouvir uma palestra motivacional que nos encoraje para a semana que começa. Não, nós sentamos aqui para receber a viva e poderosa palavra de Deus, para que as nossas vidas sejam transformadas. É isso que nós desejamos, irmão. É isso que nós realmente desejamos. Que a palavra de Deus toque profundamente os nossos corações e transforme as nossas vidas à semelhança de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma brevíssima oração com você antes de começar a pregar. Ore comigo. Senhor, nós apresentamos o nosso coração diante do Senhor como uma terra fértil, pronta para receber a boa semente que é a Tua palavra. Que ao cair no solo do nosso coração, a Tua palavra cresça e produza fruto com abundância. Para que a nossa vida, a nossa família, a vida da nossa família seja abençoada. E todos os que estão à nossa volta, a quem o Senhor quer abençoar através de nós, também sejam abençoados para aquilo que o Senhor está nos dando. Que o Senhor mesmo tome essa palavra que será pregada e acrescente a ela o Teu poder, o poder que nós esperamos transforme a nossa vida, como acabamos de dizer. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bom, irmãos, muito bem. O tema da mensagem dessa noite é o verdadeiro discipulado. O verdadeiro discipulado. Porque o que nós desejamos ao entrar na vida cristã pelo novo nascimento, a partir da fé em Jesus Cristo, é ser como nosso mestre, é ser como Jesus é. De fato, esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Como eu acabei de dizer, por meio da palavra, por meio das disciplinas espirituais, por meio da comunhão dos santos,
Ele trabalha em nós para nos fazer parecidos com Jesus. Isso é o discipulado, o trabalho do Espírito Santo em nos fazer parecidos com Jesus à medida em que nos relacionamos uns com os outros e vivemos a vida cristã. E é muito importante nós entendermos que há uma diferença muito grande entre ser um discípulo de Jesus e ser um crente. Há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. De fato, há um espaço, uma lacuna muito grande entre uma condição e outra. Um crente não necessariamente é um discípulo de Jesus. Porque o que significa a palavra crente? Crente significa alguém que acredita. Certo? Isso é um crente. Um crente é alguém que acredita. Obviamente, no nosso contexto, um crente significa alguém que acredita em Jesus. Mas, irmãos, até Satanás acredita em Jesus. Até Satanás acredita que Jesus é Deus. Entretanto, Satanás não é um discípulo de Jesus. Pelo contrário, ele é o inimigo das nossas almas. Ele é quem quer nos afastar de Jesus. Ele é quem quer nos manter cativos no pecado. Ele é quem quer impedir a nossa salvação eterna. Então, um crente não é necessariamente um discípulo de Jesus. Por isso é que eu tenho assim uma certa ressalva com relação a esse termo, crente. Fulano é crente, Beltrano é crente, Ciclano é crente. Porque isso não quer dizer absolutamente nada. O que de fato importa é que sejamos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Essa é a obra de Deus em Cristo Jesus. Constituir na terra uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, o nosso esforço na vida cristã não deve ser fazer as coisas certas. O nosso esforço na vida cristã não deve ser viver para ser aprovado pelas pessoas à nossa volta. O nosso esforço na vida cristã não deve ser fazer aquilo o que é convencionado, o que os crentes devem fazer. Nosso esforço na vida cristã deve ser trabalhar com o Espírito Santo para ser cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Cada vez mais parecidos com Jesus. Então, sempre que você pensar em si mesmo e na sua vida cristã, não pense em si mesmo como um crente apenas. Pense em si mesmo como um discípulo de Jesus. Amém? E deseje sempre, cada vez mais, ser um discípulo de Jesus que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo e aprendendo a partir desse trabalho, dessa obra realizada pelo Espírito Santo, a ser como Jesus é. Por isso, o tema dessa mensagem é o verdadeiro discipulado. E para saber o que o verdadeiro discipulado é, faz-se necessário saber antes o que ele não é. E segundo o ensino de Jesus, no texto que nós vamos ler agora, vamos ler o texto, Mateus 16, se segure firme aí que nós vamos ler o capítulo 16 inteiro, ok? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles disseram entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5 mil e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães e para os 4 mil e de quantos cestos vocês recolheram?
Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entendeu que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte até verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Diga glória a Deus. Essa é a nossa Bíblia, a palavra de Deus. Presta atenção outra vez no que Jesus diz no versículo 24. Então Jesus lhes disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu li todo o capítulo 16 de Mateus para dar contexto ao que eu quero dizer, e para dar contexto também ao versículo 24, que é o principal versículo sobre o qual nós vamos trabalhar na mensagem dessa noite. Porque, como eu disse, para saber o que o verdadeiro discipulado é, faz-se necessário saber o que ele não é. E segundo o ensino de Jesus, o verdadeiro discipulado não é o mesmo que religiosidade. O verdadeiro discípulo não é aquele que é religioso. Por quê? Porque, segundo o próprio Jesus, isto é hipocrisia. Isso está escrito em Lucas, capítulo 12, versículo 1, outra vez referindo-se ao fermento dos fariseus e dos saduceus, ao ensino dos fariseus e dos saduceus. Jesus chama isso de hipocrisia. A religiosidade não é sinônimo de discipulado. E é muito importante entender nesse contexto o que é religiosidade. Religiosidade é todo o esforço humano feito para chegar-se a Deus, feito para sermos aceitos por Deus, feito para sermos amados por Deus. Isso é vazio em si mesmo. Isso não tem o poder de nos fazer ser aceitos por Deus, amados por Deus, para nos fazer nos achegarmos a Deus. Porque foi pelo sangue de Cristo Jesus, diz o escritor aos Hebreus, que um novo e vivo caminho nos foi aberto. Nós chegamos a Deus não por causa da nossa religiosidade, não por causa da nossa diligência em cumprir certas regras, não por causa da nossa diligência em fazer as coisas do jeito que nos disseram que as coisas devem ser feitas. Nós nos achegamos a Deus não porque vimos a igreja toda semana, não porque lemos a Bíblia todos os dias, não porque damos ofertas, não porque participamos das atividades que a igreja promove. Não, nós não nos chegamos a Deus por causa dessas coisas. Nós nos chegamos a Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Porque o sacrifício de Cristo Jesus foi o que nos abriu esse novo e vivo caminho até o Senhor, o nosso Deus e Pai.
Então não é a nossa religiosidade que nos faz verdadeiros discípulos de Jesus. Certa vez, Jesus ensinando aos seus discípulos sobre oração, ele disse: olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que oram em pé nas esquinas, nas esquinas das sinagogas, para serem vistos pelos homens. Eu digo a vocês, Jesus disse, que eles já receberam a sua recompensa. Porque qual era a recompensa daqueles homens? Serem vistos pelos outros, serem aprovados pelos outros. Eles já receberam a sua recompensa, já foram vistos pelos outros, já foram aprovados pelos outros. Não sejam como eles, porque essa não é a verdadeira oração, não é a oração que eu recebo. Quando você orar, Jesus disse, você deve entrar no seu quarto e orar em secreto, porque seu Pai que te vê em secreto te recompensará. E aí no mesmo contexto, ensinando sobre o jejum, Jesus diz, olha, quando vocês jejuarem, não deixem a barba crescer, o cabelo crescer, não fiquem com cara de quem está sofrendo, passando fome, para que as pessoas vejam e perguntem a você o que está acontecendo, e você então possa dizer que está jejuando, sabe, a minha condição, estou jejuando. Não. Quando você jejuar, lave o seu rosto, faça a sua barba, penteie o seu cabelo, apareça bem diante das pessoas, que é para que ninguém fique aí achando que você é um coitadinho porque está passando fome, porque está fazendo jejum. Esse não é o verdadeiro jejum que eu recebo. Então a religiosidade é esse esforço que o homem faz para ser visto e reconhecido pelos outros. Esse esforço que o homem faz para que os outros, ao o verem e ao o reconhecerem, acreditem que ele é alguém que é aceito por Deus por aquilo que está fazendo. Não, nós não somos verdadeiros discípulos, nós não somos discípulos de Jesus por causa da nossa religiosidade. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo isso? É muito importante se entenda isso, porque o espírito da religiosidade, ele ainda seduz a muitos crentes. Ele ainda seduz a muitos dos que nasceram de novo, que com o tempo acreditam que você não pode fazer isso, porque senão você vai ser condenado por Deus. Então, para ser aceito por Deus, você tem que fazer isso, e não pode fazer aquilo, e não pode fazer isso, e não pode, não pode. A vida cristã vira um grande pode, não pode, e não absolutamente, e não é sobre isso, em absoluto, do que se trata a vida cristã. Não é sobre religiosidade, é sobre um relacionamento pessoal com Deus e com Jesus por meio do Espírito Santo que nos habita. Amém? Amém, irmãos? Então, nós precisamos ter em mente que foi o sacrifício de Jesus, foi a obra consumada de Cristo Jesus, conforme pregou muito bem a pastora Érica pela manhã. A obra consumada de Cristo Jesus foi o que nos abriu um novo e vivo caminho, que nos dá acesso ao Pai. Temos um relacionamento com o Pai, um relacionamento com o Filho e com o Espírito Santo por causa de Jesus Cristo. Amém? Por causa de Jesus Cristo. Não porque somos bons, não porque fazemos as coisas do jeito certo, não porque somos da igreja certa, não porque fazemos tudo direitinho, a nossa vida é regradinha. Não por isso. Nós não fazemos essas coisas para sermos aceitos por Deus. Nós fazemos essas coisas porque fomos aceitos por Deus. E num desejo sincero de retribuir a Deus o que Ele fez por nós em Cristo Jesus, nós queremos agradá-lo, fazendo a sua vontade, andando nos seus caminhos. E isso aparece na nossa vida dessa forma, na forma da santificação, na forma de uma moral restaurada, na forma de um caráter restaurado. Mas não é o nosso caráter e a nossa moral, não é a nossa força de vontade que nos faz nos achegarmos a Deus. Foi o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo Jesus que nós celebramos nesse dia especial em que nós praticamos a ceia do Senhor. Então o verdadeiro discipulado não é o mesmo que religiosidade. Muitos desses religiosos a quem Jesus criticava, eles eram mesmo hipócritas, porque eles pareciam muito santos para o povo, mas às escondidas, eles eram tão impuros, eles eram tão maus, eles eram tão perversos, quanto o pior dos pecadores. Certa vez, Jesus chegou a chamá-los de sepulcros caiados, ou seja, sepulcros pintados de cal por fora, que parece bonito por fora, mas por dentro está podre. Jesus mesmo chegou a chamar os fariseus e os religiosos de sepulcros caiados. Por quê? Porque a religiosidade muitas vezes camufla a hipocrisia.
Por isso que eu disse no começo, por isso que eu disse no princípio, que ser um discípulo de Jesus não é o mesmo que ser um crente. Porque há muitos crentes que não vivem a vida de um verdadeiro discípulo. Há muitos crentes que não estão trabalhando com o Espírito Santo para a sua santificação, portanto não estão sendo transformados à imagem de Jesus. Disseram um dia que creem em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas essa crença, essa fé não aparece numa vida transformada, não aparece numa vida redimida. Seguem traindo suas esposas, traindo seus esposos, seguem batendo em suas esposas, seguem agredindo-se moralmente, seguem educando muito mal os seus filhos, seguem sendo péssimos cidadãos. Não amam, não repartem, não dividem. Nem de longe se pode dizer que aquela pessoa se parece com Jesus, porque de fato ela não é um discípulo, é um crente. O discípulo não. O discípulo é alguém que a gente vê transformação, porque ele está andando, ele está caminhando nas pegadas do seu mestre, está sendo transformado pelo Espírito Santo, sua vida está sendo transformada de dentro para fora, de verdade. Isso é visto, isso é reconhecido. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? De uns anos para cá, começou-se a dizer que o Brasil, em muito pouco tempo, seria uma nação cristã, porque o número de evangélicos cresceu assustadoramente. Agora veja, isso não quer dizer absolutamente nada. Um evangélico não é um discípulo. Discípulo de Jesus é evangélico, mas o evangélico não é necessariamente um discípulo de Jesus. Entende? Então por que ainda se vê no meio das igrejas de modo geral, muita imoralidade? Por que ainda se vê imoralidade até mesmo entre as lideranças religiosas? Por que ainda se vê, sabe, todo tipo de pecados escusos, escondidos? Por que ainda se vê ou se toma conhecimento de muito mau testemunho que os cristãos dão por aí afora? Ou que os crentes, ou que os evangélicos dão por aí fora? Porque não estão sendo transformados pelo poder do Espírito Santo, não estão no processo do verdadeiro discipulado. Então, irmãos, não nos iludamos de que estar na igreja é o suficiente. Não nos iludamos de que vir aos cultos é suficiente. Não nos iludamos de que sentar e ouvir a mensagem é suficiente. Não é. Na verdade, esse tempo que nós passamos juntos aqui, ele não deveria ser outra coisa senão a celebração da nossa filiação espiritual, a celebração a Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a Deus, o nosso Pai espiritual. Uma celebração, uma festa, uma comemoração. No entanto, há muito o que se deve ensinar, há muito o que se deve pregar, há muito o que se deve falar sobre como os cristãos devem caminhar nas pegadas de Jesus para se tornarem verdadeiros discípulos seus. Então esse é um ponto que precisa estar claro para todos nós. Esse é um ponto que precisa estar muito claro para todos nós. Porque como nós cantamos Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador, a morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Nós cantamos também que Ele virá, Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o Rei que vem. Ele vem outra vez buscar o seu povo, irmão. Quem é o seu povo? Os evangélicos brasileiros? Os crentes brasileiros? Não, seu povo são os seus discípulos. Amém? Seu povo são os seus discípulos. Jesus vem buscar os seus discípulos. Por isso que é muito importante que você entenda que a vida cristã se trata do verdadeiro discipulado. E não necessariamente de ser crente, de ser evangélico, de estar na igreja, de vir à igreja, de frequentar a igreja, mas de ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Amém? Então o verdadeiro discipulado não é o mesmo que religiosidade, pois segundo o próprio Jesus, isto é hipocrisia. Muitas vezes a religiosidade disfarça a hipocrisia, como eu disse. E nós não podemos cair nesse engano de Satanás, de achar que vivemos uma vida desregrada e moral, disforme aos padrões da vida de um verdadeiro discípulo lá fora, mas vimos a igreja e a conta é zerada, está tudo certo. Não, negativo. Tem nada zerado. A conta só vai ser zerada no último grande dia, irmão. Porque como Jesus diz aqui, olha, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que a conta vai ser zerada? Quando Ele vier.
enquanto ele não vier, a gente está trabalhando para caminhar nas pegadas do nosso mestre. Então, não sejam religiosos, sejam discípulos. Amém? Religioso, seja um discípulo. Muitas vezes, no seu trabalho, as pessoas te conhecem como um crente, como um evangélico, e aí, até mesmo numa tentativa honesta de se diferenciar, de não ser como os demais, você acaba assumindo um comportamento religioso, acaba se tornando aquela pessoa meio chata, meio que está sempre criticando, condenando os outros, quando na verdade haveria tanto para se criticar, haveria tanto para se condenar na sua própria vida. Então, com que autoridade se condena e se critica o que há de errado na vida do outro? Então nós não devemos ser religiosos, nós não devemos ser religiosos, nós devemos ser discípulos. Amém? Amém, irmão? É muito importante entender essa posição. Olha, nós não fazemos o que a Bíblia nos pede para sermos aceitos, para parecermos corretos. Nós fazemos o que a Bíblia nos pede porque já fomos aceitos. Amém? Porque já fomos amados e já estamos no reino de Deus. A obra foi consumada. Por amor, em retribuição a Jesus, nós vivemos uma vida segundo a sua vontade. Então, o verdadeiro discipulado não é o mesmo que religiosidade. O verdadeiro discipulado também não é sem o conhecimento e o zelo pela verdade. O verdadeiro discipulado não é sem o conhecimento e o zelo pela verdade, porque Jesus diz para os seus discípulos, nós vemos isso aqui no versículo 6 do capítulo 16, Jesus disse, olha, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí no versículo 12 nós lemos que, por fim, os discípulos, depois de um imbróglio ali entre si e com Jesus, eles entenderam que Jesus estava se referindo ao ensino dos fariseus e dos saduceus. E o que Jesus diz a respeito do ensino dos fariseus e dos saduceus é nossa relação com isso, e nossa relação com a verdade. Olha, estejam atentos e tenham cuidado. Amém? O que significa? Isso significa zelo pela verdade. Zelo pela verdade. Você não precisa... Mas em Atos capítulo 17, versículo 11, a Bíblia fala de um povo de uma cidade chamada Bereia. Eles eram conhecidos como os bereanos. E a fama dos bereanos é que eles eram muito zelosos pelas Escrituras. E quando os discípulos, quando os apóstolos os ensinavam a respeito do Evangelho de Jesus, diz o texto que os bereanos confirmavam, comparavam, testificavam nas Escrituras se o que os apóstolos estavam dizendo era verdade mesmo. Cuidado e zelo. Cuidado e zelo. Cuidado e zelo. Estar atentos e ter cuidado. O verdadeiro discipulado não é sem o conhecimento e o zelo pela verdade. Outra vez, nós não podemos estar satisfeitos com as mensagens que nós recebemos aqui em dias de culto. Nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos entrar na palavra de Deus diariamente. Precisamos absorver a palavra de Deus diariamente com um coração puro, com um coração desejoso de aprender e de ser transformado pelo seu poder. É muito importante que você entenda que a sua Bíblia não é um livro comum, um livro qualquer, não é como um livro de ficção, não é como um livro de aventura, um romance que você lê e fica embevecido com uma bela história e fica aí divagando na sua mente sobre os possíveis desdobramentos. Não. Esquece isso. A sua Bíblia é um livro vivo e que produz vida no coração de quem o absorve e o recebe com fé. Amém? Se não houvesse mais absolutamente nada no que nós devêssemos nos apegar, além da palavra de Deus, nós estaríamos seguros, porque a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Então nós devemos mesmo ser como os bereanos, ter zelo pela verdade, conferir a verdade, testificar a verdade, nas Escrituras, na palavra de Deus, na Bíblia. Você pegar aí esse universo enorme de evangélicos, de crentes que há no Brasil, você vai constatar que
Sem medo de errar, irmão. Estou chutando aqui, é aleatório, mas é muito provável que esse chute esteja certo. Entre 75%, 80%, talvez até um pouco mais, sabe muito pouco ou quase nada sobre a palavra, sobre a Bíblia. Não leem a Bíblia com o coração apaixonado, não estudam as Escrituras sistematicamente, não se interessam, não tem zelo, não tem cuidado com a verdade. Isso não só impede o verdadeiro discipulado, como nos coloca numa condição muito vulnerável, muito vulnerável. Entenda, irmãos, entenda que a nossa vulnerabilidade, ela dá ao inimigo das nossas almas o material que ele precisa para trabalhar em médio e longo prazo contra nós, para a nossa queda, para nosso afastamento de Jesus e dos seus caminhos. Sabe, porque não é assim imediatamente. Ele não vem e te derruba de uma única vez. Ele não vem e te passa a perna e te arranca dos caminhos do Senhor e te põe de volta naquele lugar terrível de onde você veio. Não. Ele vai trabalhando você devagarinho, ele vai esfriando a sua fé, o seu fervor pelo Senhor, ele vai desanimando você, ele vai colocando algumas caraminholas na sua cabeça, você vai ficando aí todo embananado com essas coisas, e vai ficando confuso com uma porção de coisas que você vai ouvindo, vai ficando chateado. Daqui a pouco, quando você vê, você já está aí avesso ao Evangelho, você já está avesso à igreja, você já não quer vir à igreja. Onde isso começa? Isso começa na falta de zelo e cuidado com a palavra, com as Escrituras. O verdadeiro discipulado não é sem o conhecimento e o zelo pela verdade. Se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa conhecer e zelar pela verdade. Amém, irmãos? Amém? Por favor, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. De uma vez por todas. Nós não podemos passar um dia sequer sem meditar nas Escrituras. Sabe, às vezes as pessoas ficam confusas com relação a como fazer um bom devocional, porque eu não sei por que cargas d'água pensam que se deve ler muito a Bíblia, e se deve ler muito a Bíblia. Irmão, não é sobre o quanto você lê a Bíblia, mas é sobre com que coração você lê a Bíblia. E aí muitas pessoas, porque ficam com essas ideias esquisitas na cabeça, acabam não lendo a Bíblia de jeito nenhum, porque acham que deve ser lida de um jeito que elas não vão conseguir ler. É como eu sempre digo, o seu devocional, a sua leitura, a sua meditação bíblica, ela não precisa ser extensa, mas ela tem que ser diária. Outro dia desse eu estava fazendo meu devocional e eu li o Salmo 19. Irmãos, eu li um grupo de 5 ou 6 versículos e eu não consegui sair dali. E por causa da minha maturidade espiritual, do tempo que eu já estou no Evangelho, eu tenho o costume de ler muito a Bíblia. Mas naquele dia eu li poucos versículos, eu li um grupo de 5 ou 6 versículos e eu não consegui sair dali. E meu coração ficou aquecido, eu comecei a orar sobre aqueles versículos, e eu fiquei ali. Eu devo ter lido aquele mesmo grupo de versículos a semana inteira. No entanto, eu não li 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 capítulos da Bíblia para satisfazer a minha consciência deturpada de que para ter um bom devocional e me aproximar de Deus e alimentar meu espírito, eu preciso ler muito a Bíblia. Se você faz isso com o coração certo, é o que com o tempo vai acabar acontecendo. Com o tempo você vai acabar lendo muito a Bíblia mesmo, por prazer, por alegria, com gozo. Mas sabe, se você quer fazer a manutenção do seu homem espiritual, quer garantir que o Espírito Santo trabalhe em você e te faça parecido com Jesus, você precisa meditar nas Escrituras diariamente, ainda que seja por um pouco de tempo, e ainda que seja a partir de um pequeno punhado de versículos, um capítulo da Bíblia que seja. Mas você precisa fazer isso diariamente, constantemente, consistentemente. Amém? Porque o trabalho que o Espírito Santo realiza em nós, ele é a partir da palavra. E ele jamais é a parte da palavra. Ou seja, se não for a partir da palavra, não será de jeito nenhum. Não dá para tornar-se um verdadeiro discípulo de Jesus sem ler e meditar nas Escrituras, irmãos. Isso precisa entrar na sua cabeça de uma vez por todas.
A leitura e a meditação bíblica, elas são consideradas uma disciplina espiritual, um exercício através do qual nós desenvolvemos a nossa espiritualidade. E sabe, quando a gente está falando sobre isso para novos crentes, é muito fácil, é uma maravilha. Porque o novo crente está cheio de fervor, está animado, está empolgado, ele quer ele mesmo ler a Bíblia, ele vai para dentro da Bíblia, ele lê muito, ele traz perguntas. É fácil discipular um novo crente de verdade, um novo crente verdadeiro, que começou agora a sua jornada como discípulo de Jesus. Mas o crente mais velho, irmão, o crente que já tem alguma rodagem no Evangelho, já está na igreja há algum tempo, e entra nesse estado de conformidade, entra nessa zona de conforto, entra nesse estado de acomodação, se torna uma pessoa difícil de convencer, se torna uma pessoa difícil de se trabalhar. Não porque é uma pessoa má, não porque é uma pessoa ruim, mas porque entrou nessa zona de conformidade, de comodidade, de conforto, em que vir à igreja tornou-se suficiente. Alguns pecados morais de estimação são postos para debaixo do tapete, ninguém sabe mesmo daquilo, então não precisa mexer nisso. A gente está toda semana na igreja, a gente está fazendo as coisas e ok. Não tem nada ok, irmão, não tem nada ok. Não poderia haver uma condição pior do que essa. Jesus disse, olha, ou vocês são frios, ou vocês são quentes. Porque se vocês forem mornos, não vai dar certo. Então entende o que Jesus está dizendo? Você tem que ser fervoroso, ou então você nem nasceu de novo, porque ficar no meio do caminho não dá certo. Não dá certo. Então o verdadeiro discipulado não é sem o conhecimento e o zelo da verdade. Nós precisamos ser como os bereanos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Por favor, eu sei que eu estou falando para gente que não lê a Bíblia. Então você precisa entender, então você precisa levar a sério o que eu estou falando. Eu sei que tem muita gente que lê a Bíblia aqui, mas tem muita gente também que não lê. E você precisa levar a sério o que eu estou falando. Porque se você não lê e meditar nas Escrituras constante e consistentemente, ainda que seja por um pouco de tempo, ainda que seja a partir de um pequeno punhado de versículos, para alimentar o seu homem interior diariamente, você não chega a se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Aí você fica no estado de um crente, você fica no estado de um evangélico, o que pode não significar nada. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então o verdadeiro discipulado não é religiosidade. O verdadeiro discipulado não é sem zelo e cuidado e amor e pelo conhecimento da verdade. Falei aqui há pouco sobre a disciplina espiritual de meditar e orar. O que eu queria dizer, acabei não dizendo, vou dizer agora. Toda disciplina, irmãos, no começo, ela pode parecer enfadonha, ela pode parecer chata. Sabe que eu não consigo entender o crente que acha chato ler a Bíblia, ou que fica enfadado com a Bíblia. Eu não consigo entender isso, mas tudo bem. Toda disciplina, no começo, ela pode parecer chata, pode parecer enfadonha, pode parecer cansativa, mas é uma disciplina. É uma disciplina. E quando você pratica essa disciplina com regularidade, com o tempo você vai dominando essa disciplina, e essa disciplina acaba se tornando parte de você, acaba se tornando um prazer, uma alegria, você acaba sentindo falta daquilo, não é verdade? Eu falo e lembro claramente do tempo em que eu corria, faz muito tempo isso. Houve um tempo em que eu embarquei mesmo no negócio de correr, e eu corria todo dia, e a minha esposa está aqui, não deixa mentir, tinha semana que eu corria até domingo, porque eu sentia falta de correr, acordava mais cedo para correr. Pô, parei de correr, aí ganhei barriga de novo, tem que voltar a correr de novo. Mas eu sentia falta de correr, tinha semana que eu sentia falta de correr. Eu assim, caraca, tem que dar uma corrida hoje. Assim, não, eu vou de noite, vou tarde da noite, mas eu vou, não posso deixar de correr. Por quê? Porque virou uma disciplina, se tornou um prazer e eu comecei a sentir falta daquilo. As disciplinas espirituais funcionam da mesma maneira para o homem interior, como funcionam as disciplinas físicas para o homem exterior. A leitura e meditação nas Escrituras é uma disciplina espiritual para o homem interior. Então você precisa insistir nela. Amém? Por isso você precisa fazer isso com estratégia, com inteligência. Porque se você fizer isso
Como quem está correndo uma corrida de 100 metros rasos, você na metade do caminho não está correndo mais. Mas se você fizer isso como quem está correndo uma maratona, aí dá certo. Aí você corre até o final. Não é assim que se corre a maratona? Os corredores de maratona começam num ritmo tranquilo, começam num ritmo sustentável, eles mantêm aquele ritmo. O sprint final é só pertinho do fim da corrida. Por que eles fazem isso? Porque eles precisam correr uma longa distância. E a vida cristã é a jornada, o evangelho é a jornada de uma vida inteira. Jesus pode voltar amanhã, como a gente cantou, ou Jesus pode voltar daqui a 20 anos. Se ele voltar daqui a 20 anos, como é que a gente vai viver os nossos próximos 20 anos? É uma maratona, então a gente tem que amar e zelar pela verdade, conhecer a verdade, ler e meditar as Escrituras diariamente. Amém, igreja? Amém? O verdadeiro discipulado também não é sem a revelação sobrenatural da verdade. Em João capítulo 16, do versículo 13 ao 15, Jesus ensina aos seus discípulos sobre o ministério do Espírito Santo. E ele diz: olha, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará toda a verdade. E ele não falará de si mesmo, mas ele falará daquilo o que eu lhe revelar. E aquilo que eu lhe revelar, ele tornará conhecido a vocês. Então veja, não é só ler e meditar nas Escrituras, mas é também contar com a revelação sobrenatural da verdade, que nos é dada pelo Espírito Santo. Nós precisamos abrir caminho para o Espírito Santo, nós precisamos aprender a relação com o Espírito Santo, porque é Ele quem nos faz enxergar o que está por trás das letras, é Ele quem nos faz enxergar o que está além do texto, é Ele quem nos ensina a melhor aplicação, é Ele que nos revela a melhor aplicação do texto, na nossa própria vida, no nosso próprio contexto, nas nossas próprias circunstâncias. É o Espírito quem faz isso. Então nós não lemos e meditamos na Bíblia mecanicamente, como quem está praticando uma disciplina dura. Não, nós lemos e meditamos nas Escrituras em espírito de oração, trabalhando com o Espírito Santo pela revelação sobrenatural da verdade, para que ao fim da nossa leitura e meditação nós sejamos capazes de entender o que Deus quer de nós, e na força do Espírito Santo então sejamos dirigidos por Ele no caminho que a palavra vai apontar para nós, na direção que a palavra vai apontar para nós. Então quando você lê a sua Bíblia, lê e meditar nas Escrituras, faça isso em espírito de oração, trabalhando com o Espírito Santo pela revelação sobrenatural da verdade. Amém, meu irmão? Amém? Aliás, eu costumo ensinar isso para as pessoas que me perguntam sobre orar, ler a Bíblia, sobre devocional, esse tipo de coisa. Eu falo: olha, como eu faço? Eu faço da seguinte maneira: eu leio a Bíblia orando. O que você faz? Você ora primeiro, você lê depois, lê primeiro, ora depois, você ora quanto tempo, lê quanto tempo, irmão? Eu leio orando. Tem dias que a minha leitura bíblica, a minha leitura e meditação bíblica demoram um tempão, porque eu vou lendo e vou orando. Como eu falei, eu li lá um punhado de versículos no Salmo 19, parei e comecei a orar sobre aqueles versículos, e fiquei um tempão orando e orando e orando, depois li mais um pouquinho, orei. Eu vou lendo e vou orando, eu vou trabalhando com o Espírito Santo pela revelação sobrenatural da verdade, eu vou pedindo ao Espírito Santo que ministre o meu coração aquilo, o que as Escrituras estão me ensinando, para que eu não fique preso apenas à letra, mas para que eu entenda o que está por trás da letra e compreenda a real aplicação que aquela letra deve ter na minha vida pessoal, particular, no meu relacionamento pessoal e particular com o Senhor. Então não somos religiosos, amamos a verdade, trabalhamos com o Espírito Santo pela revelação sobrenatural do Evangelho de Jesus. E o verdadeiro discipulado também não é sem sofrimento. Também não é sem sofrimento. No final do ano passado, na mensagem que eu preguei no culto da virada, eu falei que uma das lições mais valiosas que a pandemia nos ensinou e está nos ensinando é que nós não podemos evitar os sofrimentos inevitáveis da vida, e que por isso precisamos aprender a sofrer os sofrimentos inevitáveis da vida na força do Espírito Santo e na graça de Jesus, um dia de cada vez, sem perder as estribeiras, sem ficar zangado com o Senhor. Amém, irmão?
Coisas que acontecem na vida, na nossa vida, que são incontroláveis, nós não controlamos. Há coisas que nos acontecem na vida que, se nós pudéssemos, nós evitaríamos. Permitir que elas acontecessem, como por exemplo a própria pandemia. Se nós tivéssemos o poder de controlar isso, nós não estaríamos passando por uma pandemia hoje. Duvido que alguém aqui tivesse o poder de acabar com essa pandemia agora, não usaria esse poder para pôr fim a essa pandemia agora. Mas nós não controlamos isso, nós não controlamos quem está dirigindo atrás da gente, na frente da gente. Eu pensei, um excelente motorista, mas o cara na tua frente pisa no freio na hora errada, dá uma batida, prejuízo, machuca. Você faz a coisa certa, mas irmãos, há coisas que acontecem à nossa volta que são incontroláveis. E o sofrimento é parte dessas coisas que são incontroláveis. Há sofrimentos que nos são impostos pela vida que nós não podemos evitar. Deixa eu ler um texto para vocês. Esse texto está em Hebreus capítulo 12, do versículo 3 o versículo 3 e o versículo 7. Olha só o que o escritor aos Hebreus diz: olha, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho não é disciplinado por seu pai? Então ele diz, ó, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Qual deve ser o nosso pensamento com relação aos sofrimentos da vida, aos sofrimentos inevitáveis da vida? Deus trabalha por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Romanos 8. Deus trabalha por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não quer dizer que é Deus quem cria por sua própria vontade e operacionaliza os sofrimentos e as dores e as desgraças que acontecem na humanidade, mas Ele trabalha por meio delas. De fato, há muitas coisas que aconteceram no mundo e que acontecem no mundo que Deus não gostaria que acontecesse, mas aconteceram. Aconteceram por força do pecado, aconteceram por força do poder das trevas que opera nesse sistema desse mundo, aconteceram. O que Deus faz? Deus fica lá assistindo e torcendo para que isso termine logo e para que você saia bem no final dessa jornada? Não. Ele trabalha no meio dessa turbulência, dessa desgraça, desse sofrimento. Ele trabalha no meio dessa tempestade para no fim abençoar você, para no fim te fazer o bem, para no fim promover você, para no fim dar crescimento a você. Ou nós cremos na palavra como ela nos é dada, ou nós não cremos nela de jeito nenhum. Deus trabalha por meio de todas as coisas para aqueles que o amam. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. Então, o verdadeiro discipulado, ele não é sem sofrimento, irmão. Não poderia haver um slogan mais equivocado a respeito do Evangelho, apesar de que se contesta muito se a Igreja Universal pode se considerar uma igreja evangélica, mas o slogan da Igreja Universal diz lá, para de sofrer. Mentira, mentira. Olha que bobagem. Se eu chamo um não crente para entrar no Evangelho pela fé em Jesus Cristo, prometendo que ele não vai sofrer mais, ele não vem para o Evangelho pela razão certa. Ele não vem pelo Evangelho porque ele se reconhece um pecador perdido sem Deus. Ele não vem para o Evangelho por arrependimento dessa vida de pecado, dessa vida falida e quebrada sem Deus. Ele vem para o Evangelho querendo parar de sofrer. E o que ele encontra no Evangelho? Sofrimento. O que acontece? Ele se frustra e abandona o Evangelho. Então nós precisamos aprender que o verdadeiro discipulado não é sem sofrimento, irmão. Nós vamos sofrer sofrimentos inevitáveis e precisamos aprender a sofrê-los da maneira certa, na força do Espírito Santo e na graça de Jesus. Amém? Amém, igreja? Então isso é o que o verdadeiro discipulado não é. E aí, sabendo o que o verdadeiro discipulado não é, vamos ver a partir do ensino de Jesus o que o verdadeiro discipulado é. Aí mesmo em Mateus capítulo 6, no versículo 24, Jesus crava para os discípulos, olha, o que é o verdadeiro discipulado. Jesus diz, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser ser meu discípulo, algumas versões da Bíblia diz, se alguém quiser me seguir, o que precisa fazer?
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro discipulado, segundo o ensino de Jesus, ele requer submissão humilde. O verdadeiro discipulado requer submissão humilde. Por que eu digo submissão humilde? Porque, de acordo com o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 29, versículo 16, se você puder, abra a sua Bíblia aí. Em Isaías, capítulo 29, Isaías capítulo 9, versículo 16, diz assim, 29, versículo 16. Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? O que o profeta Isaías está profetizando aqui? Em outras palavras, talvez se o profeta Isaías estivesse profetizando hoje, ele diria, quem vocês pensam que vocês são? Vocês acham que vocês podem dar direção a Deus? Vocês acham que vocês podem reclamar com Deus sobre as coisas que Ele faz? Vocês acham que vocês podem reclamar com Deus sobre os caminhos que Ele escolhe tomar? A coisa criada pode dizer ao Criador, o que é isso que está acontecendo? Não, não pode. É o oleiro que ainda forma o vaso, não é o barro quem decide a forma que vai ter, mas é o oleiro que trabalha com ele. Nós somos o barro, o nosso Deus é o oleiro. Ele está trabalhando em nós e nos formando um vaso para a sua glória. Como Ele vai fazer isso? Que tempo Ele vai fazer isso? De que jeito Ele vai fazer isso? É com Ele é o oleiro. Por isso que nós precisamos entender que o verdadeiro discipulado requer submissão humilde. Por que eu me submeto ao Senhor em humildade? Porque eu reconheço que Ele é o Criador de todas as coisas. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e todos os que nele habitam. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. O Criador e o sustentador de todas as coisas. Nós precisamos nos humilhar não no sentido de nos rebaixarmos, mas no sentido de reconhecer mesmo que o Senhor é quem sabe das coisas, e não nós. O Senhor é o Criador de tudo e Ele sabe como encaminha os seus propósitos. E muitas vezes os seus propósitos e os seus modos são inescrutáveis para nós. Nós não compreendemos, mas nós nos submetemos em humildade ao nosso Senhor, o Criador de todas as coisas. O mesmo profeta Isaías, não me recordo muito bem agora em que capítulo, mas ele diz, olha, ou Deus diz por meio do profeta Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos, porque os meus caminhos são melhores que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. O verdadeiro discipulado requer submissão humilde. Foi Jesus mesmo quem disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Qual é a chave desse versículo, irmão? Qual é a chave desse versículo? Aprendei. Jesus está dizendo, olha para mim, vem comigo, aprende comigo. Aprende comigo e você vai ficar bem. Aprende comigo e você vai encontrar descanso para a sua alma. Olha como eu faço, olha o que eu faço, olha quando eu faço. Preste atenção, siga os meus passos. Não seja um religioso, seja um verdadeiro discípulo e você vai encontrar descanso para a sua alma. Então o verdadeiro discipulado requer submissão humilde. Nós nos submetemos em humildade. E reconhecemos a grandeza, a soberania, a providência divina e dizemos, Senhor, Tu és Deus e eu não. Você já viu
quando os sofrimentos inevitáveis da vida acontecem e a gente começa a fazer perguntas para Deus, perguntas que não vão ser respondidas, perguntas que nunca foram respondidas. Dá uma sensação de impotência. Você quer uma resposta, mas não vem a resposta. O que você faz nessa hora? Eu vou ficar de mal com Deus porque Ele não quis me responder, eu vou embora, não quero mais brincar. O que você faz? Você faz assim, ou você diz: Senhor, com resposta ou sem resposta, está acontecido. Tu és Deus e eu não. De onde vem a convicção da nossa salvação? De onde vem a nossa convicção de quem Deus é? Dos momentos em que Deus concorda com a gente, faz aquilo que a gente pede, faz aquilo que a gente ora? Aí Ele é Deus, aí Ele é bom? E quando isso não acontece? E quando Ele diz não? E quando Ele não faz como a gente espera que Ele fizesse? E quando as coisas que a gente espera que acontecessem de um jeito, acontecem de outro? Deus deixou de ser bom? Deus deixou de ser Deus? Não. Precisamos crescer para a maturidade cristã. E isso necessariamente requer saber que Deus é Deus e nós não. Então nós nos submetemos em humildade à sua providência, ao seu poder, à sua grandeza, ao seu domínio, à sua excelência. Amém, irmão? Você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus e poder cantar com segurança: Maranata, Hosana, venha, Senhor, eu estou pronto para o Senhor. Você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Esteja em submissão humilde a quem Deus é. O verdadeiro discipulado também requer a morte à nossa carne e às nossas paixões. Jesus disse: olha, quem quer ser meu discípulo, quem quer me acompanhar, precisa primeiro negar-se a si mesmo. Submissão humilde. Negar-se a si mesmo, irmão, não é deixar de ter vontade, deixar de ter desejos, deixar de ter... Não, Deus nos fez assim, nós temos vontade, desejos, nós queremos coisas. Não é isso, mas é submeter os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios ao Senhor e à sua palavra. Então eu quero muito uma coisa, mas quando eu submeto essa coisa, ou esse desejo, à palavra, aí eu vejo que a palavra não suporta, não sustenta isso, a coisa que eu quero, eu abandono essa coisa. Eu reconheço: não, isso não é a vontade de Deus para mim, então eu deixo para lá, eu abandono. Mas eu quero muito, mas não é de Deus para você. Mas eu quero muito, então peraí. Então talvez você precise nascer de novo para se convencer de que Deus é soberano sobre a sua vida. Ele é o seu rei, o seu Senhor. Então, isso é negar-se a si mesmo. Não é negar, sabe, não é eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais nada. Não é isso, irmão. É submeter isso ao crivo da palavra. Ao crivo da palavra. Eu quero uma coisa, a palavra dá ok, dá sinal verde, maravilha, isso é de Deus. A palavra condena, então não é de Deus. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. O que Jesus está querendo ensinar com isso? Que o verdadeiro discipulado requer a morte da nossa carne e das nossas paixões carnais. Gálatas capítulo 5, abre aí a sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículos 24 e 25. Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Os que pertencem a Cristo Jesus fizeram o quê? Crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Em sua cruz, Jesus estava interrompendo a operação do poder do pecado na vida daqueles que viriam a crer em seu nome. E em nossa cruz, nós mantemos inoperante o poder do pecado em nossa vida pela obediência à sua palavra.
Foi exatamente aí que nós concordamos ali com o Emerson. Em nossa cruz, nós mantemos inoperante o poder do pecado. Como? Pela obediência à palavra de Deus. Amém, irmãos? O verdadeiro discipulado é obediência à palavra de Deus. O verdadeiro discipulado é morte às paixões da carne, é morte aos desejos da carne. Porque veja bem, olha só, o homem é espírito, alma e corpo. A natureza carnal está nessa fusão da carne, a natureza carnal está nessa fusão da alma com o corpo. A alma tem desejos pecaminosos e o corpo é quem dá expressão a esses desejos. O homem que não nasceu de novo, ele não tem o Espírito de Deus habitando o seu espírito, ele vive pelas suas paixões carnais mesmo. Mas o homem que nasceu de novo e agora tem o Espírito Santo habitando o seu espírito, ele tem o poder que torna inoperante as paixões da carne e que interrompe o fluxo do pecado na sua vida. Esse poder é o próprio Espírito Santo em nós, a sua vida em nós. E como esse poder é destravado, como esse poder é acionado? Esse poder é destravado e ele é acionado pela fé e pela convicção na redenção que recebemos de Cristo e também pela obediência à sua palavra. Amém? Pela obediência à sua palavra. Eu me divirto pra caramba com essas caixinhas de pergunta no Instagram, né? E das muitas que eu vejo também, das pessoas que eu sigo. Muitos pastores recebem perguntas, muitos pastores recebem perguntas do tipo: o crente pode isso, o crente pode aquilo, o crente pode, o crente não pode. E hoje eu pensei nisso, ontem e hoje eu pensei nisso. Falei assim, caramba, tem tanto crente querendo saber o que pode, o que não pode. A Bíblia diz, posso, você sabe, né? Graças a Deus, o crente na central sabe disso. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então o segredo não é saber o que eu posso e o que eu não posso, mas o que convém a um filho de Deus, o que convém a um discípulo de Jesus, o que é conveniente a um discípulo de Jesus. Perguntaram lá para mim, o crente pode beber bebida alcoólica? Eu falei, a Bíblia expressamente não condena o beber bebida alcoólica, condena o embriagar-se. Mas, num país em que beber bebida alcoólica é praticamente sinônimo de todo tipo de pecados morais que se pode nomear, nós evitamos beber bebida alcoólica. Você entende? Porque não parece conveniente a um cristão, não parece conveniente a um discípulo de Jesus, num contexto como o do Brasil, sentar num bar, num restaurante e ficar bebendo bebida alcoólica. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu estou voltando de carro do trabalho, eu sou casado, tenho 3 filhos, a minha colega vai para o mesmo bairro que eu, mora na minha rua. Posso dar carona para ela para voltar para casa? Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Se você perguntar para o seu pastor, eu vou dizer para você, não é conveniente. Não é conveniente. Você pode? Pode, mas não é conveniente. Aí você decide se você vai fazer isso ou não. E assim, por diante. Mas quando é que um crente sabe, ou quando é que um discípulo de Jesus sabe o que é conveniente ou não? O que Jesus aprova ou não? Quando ele conhece a palavra. Porque está tudo lá. Está tudo lá. Essa insegurança, e essa incerteza, e essas perguntas, essas milhares de perguntas. O crente pode, o crente pode, o crente pode, o crente pode. Vem de onde? Vem do desconhecimento da palavra. Vem do desconhecimento da verdade. Porque quando você conhece a palavra, conhece a verdade, você sabe o que é conveniente, você sabe o que não é conveniente, você sabe o que Jesus aprovaria, você sabe o que Jesus desaprovaria. E você então pode, com base na palavra, na sua convicção de fé, tomar as melhores decisões na sua vida. Amém? Então, negar-se a si mesmo, submissão humilde, tomar a sua cruz, crucificar os desejos e paixões da carne, pela obediência à verdade, pela obediência à verdade.
O verdadeiro discipulado é crucificar a carne e as suas paixões. E por fim, o verdadeiro discipulado requer a decisão firme de imitar a Jesus, o nosso mestre, em todo o seu modo de vida revelado a nós nas Sagradas Escrituras. Por que Deus manifestou a sua divindade Por que Deus manifestou a sua divindade num corpo humano? Por que Deus veio como homem em Cristo Jesus à terra? Você sabe que qualquer dia a gente pode conversar sobre isso, dar uma aula sobre isso, mas Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem, enquanto vivo na terra, nesse corpo carnal. E tudo que Jesus fez, não fez como Deus, fez como homem ungido pelo Espírito Santo. Em Atos 10 está escrito, olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por aí fazendo milagres e curando a todos os oprimidos do diabo. O que Jesus fez, fez como homem ungido pelo Espírito Santo. Por que Deus fez isso dessa maneira? Para nos deixar o exemplo. Deus fez isso dessa maneira para que Jesus pudesse dizer, olha, sejam meus imitadores, sejam meus discípulos, venham comigo, façam o que eu fiz, porque o mesmo Espírito que repousou sobre mim, é o Espírito que eu vou soprar sobre vocês. E de fato é o Espírito que nós temos, é o Espírito que nos habita, amém? Amém? O mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré, que andou por aí fazendo milagres e curando todos os oprimidos do diabo, é o Espírito que está em nós. Então veja, nós deveríamos estar fazendo milagres e curando os oprimidos do diabo. Nós não deveríamos estar preocupados agora com o que o crente pode ou não pode. Mas você vê o nível de maturidade dos crentes de hoje, né? A gente está ainda preocupado com o que pode ou não pode. Pode beber, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer tatuagem. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, hoje eu vi um trecho do Esporte Espetacular lá e tinha um cara, vi uma matéria no YouTube falando lá do Neymar. Quando o Neymar foi descoberto, tinha o gerente do bar lá onde o Santos tem, no clube do Santos, o cara tem uma tatuagem do time do clube na testa. O escudo do Santos tatuado na testa. Pode tatuar, o problema é seu, meu irmão. Tatua se você quiser, se você não quiser. Quem vai ficar feio é você, quem vai ficar bonito é você. Tem nada escrito na Bíblia, se você pode ou não pode tatuar, então é problema seu, você decide. Você quer tatuar, tatua, você não quer também não tatua. O crente está preocupado com essas coisas, quando deveria estar preocupado com o meu propósito, o Espírito Santo sobre mim, para curar enfermos, para fazer a obra de Deus, para viver como Jesus, para dar testemunho de Jesus. Por isso que 2021 é o ano da maturidade, irmão. A gente vai crescer para sair desse patamar de coisas pequenas. E vamos trabalhar para buscar as coisas grandes de Deus para nós, amém? Amém, igreja? Mas isso só acontece com os verdadeiros discípulos. Deixa eu finalizar aqui lendo para você. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui, João 14, 21. Jesus diz, eu queria terminar com esse versículo. Jesus diz, quem tem os meus mandamentos e os guarda. Agora olha que legal, a NVI, que é a versão que a gente usa aqui, a versão oficial que a gente usa para pregar, diz aqui, olha, no 21, aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, irmão, o seu amor por Jesus não é medido no levantar da sua mão. Quando alguém pergunta, quem ama Jesus aí? Eu amo. Seu amor por Jesus não é medido assim. Seu amor por Jesus não é ferido assim. Seu amor por Jesus é medido, é ferido pela sua capacidade e compromisso em obedecer os seus mandamentos. Se você diz com a sua boca que você ama Jesus, mas na sua vida cotidiana você está ferindo, quebrando, vez após vez, os mandamentos do Senhor, você gosta da igreja, mas amar Jesus você não ama. Você entendeu isso, irmão? Quem tem os meus mandamentos e os obedece. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. O verdadeiro discipulado é obediência à palavra. O verdadeiro discipulado é compromisso com os mandamentos. O verdadeiro discipulado é
sabe, essa decisão resoluta, essa decisão definitiva de viver para a glória de Deus, de amar o Senhor sobre todas as coisas. Sabe, não é para ser complicado, irmão. Não é para ser complicado, é para ser simples. É para ser simples. É para ser simples justamente para que você seja, para que você faça, para que você avance, para que você cresça. Amém? Amém, igreja? Então, do que nós vimos aqui hoje em Mateus 16, nós aprendemos o que o verdadeiro discipulado não é. Não é religiosidade, não é sobre ser bom e fazer as coisas certas. O verdadeiro discipulado não é sem o zelo e o conhecimento pela verdade. Tem que amar a verdade, tem que estar comprometido com a verdade. O verdadeiro discipulado não é sem a revelação sobrenatural da verdade. Nós precisamos da revelação, do trabalho do Espírito Santo. O verdadeiro discipulado não é sem sofrimento. Nós precisamos aprender a sofrer os sofrimentos inevitáveis da vida. E na outra ponta da corda, o verdadeiro discipulado requer submissão humilde, negar-se a si mesmo, requer morte à carne e às suas paixões, requer compromisso com a obediência à verdade. E o verdadeiro discipulado requer a decisão firme de imitar a Jesus, aquele que tem meus mandamentos e os guarda. Amém? Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Que sejamos na família central, ou melhor, que a igreja central seja uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus. Amém? Gente que não é religiosa, gente que não é complicada, gente que não é chata, gente que não é cheia de pode, não pode, gente que entende a sua liberdade para viver uma vida para a glória de Deus. É o que Paulo diz, olha, vocês foram livres, mas não usem a sua liberdade para dar ocasião à carne. É o que Paulo está dizendo. No mesmo contexto em que ele está dizendo, olha, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, ele está dizendo, olha, vocês foram feitos livres em Cristo Jesus, mas não usem a sua liberdade para dar ocasião à carne. Sejam santos, sejam comprometidos com a verdade, sejam discípulos de Jesus. Amém? Muitos filhos semelhantes a Jesus, isso é o que nós desejamos ser na família central. Discípulos, verdadeiros discípulos. Então, o verdadeiro discipulado requer esse nosso compromisso com a verdade e essa nossa disposição de viver a vida real com garra, de viver a vida real, sabe, com disposição de amar a Jesus e de viver os nossos dias para a glória do seu nome. Amém, igreja?